Sendo um técnico egresso da base, tendo vindo da base, nenhum jogador da base foi aproveitado. Você já adiantou que eles não tinham maturidade, mas nenhuma para ser utilizado naquele jogo do Juventude, para imprimir um pouco de jovialidade, de pulmão naquele time, porque muito embora tenha conseguido um resultado, quase venceu, mas tinha mais possibilidade se tivesse alguém com mais disposição, com mais garra naquele time. E essa garra eu acredito que deveria vir da base. Na verdade, eu até usei alguns jogadores, né, Neuber? O Torrão pelo lado esquerdo, se eu não me engano, teve o Ailton não veio da base nossa, né? Teve o Claudinho que eu coloquei, e eu fiz uma mudança, né, que o pessoal até me cobrou muito. Por que você não colocou o Adriano? Você acabou colocando o Ramon de volante. Eu coloquei o Ramon de volante porque ele já tinha jogado de volante. E o Adriano estava sem ritmo de jogo, não estava tendo uma sequência de jogo. E aí eu pensei em colocar o Ramon exatamente por causa disso. E as outras situações, nós temos meninos, eu coloquei o Jadson inclusive para jogar, né? O Jadson veio da base e retornei ele para o time titular nesse jogo. E ele fez uma partida muito boa. Só que essa questão dos meninos da base, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque os meninos vão alterar a cada partida, né? Isso é o processo normal que a gente tem. Vão crescer. Exatamente, com os jogos, com a maturação. Aí a gente pega o Adriano. O Adriano hoje se firmou como titular do Cruzeiro. Mas por quê? O Adriano não está lá um ano. O Adriano já está indo para 2 anos de clube, né? Então ele já está com uma maturação maior, com uma preparação psicológica maior para envergar a camisa do Cruzeiro. Aí entra fatores emocionais, entra a grandeza do clube, a pressão pelo qual o clube está vivendo. Peso da camisa. Exatamente. E aí hoje, inclusive na outra partida, com o Filipão lá, com a primeira partida do Filipão, eu falei, Filipão, pode colocar o Adriano. Por quê? Porque o Adriano ficou 2 semanas e eu no ouvido dele. Vamos treinar, vamos se esforçar que você vai ter uma chance. E na hora que precisou, eu falei, pode colocar o Adriano que vai dar certo. E aí recuou o Ramon para zagueiro, e aí o Adriano conseguiu ir muito bem nas partidas, e aí deu uma sequência normal. Uma situação que a gente fala no futebol, que essa transição ela tem que ser muito bem feita, porque senão você queima as etapas dos garotos, né? E a gente pega os grandes formadores hoje, Santos, o próprio Flamengo, o Grêmio, né? Atlético Paranaense. São times com características que não pressionam muito os garotos, pelo contrário, dá um apoio muito grande. E o Cruzeiro não deixa de revelar atletas. Já vê aí quantos atletas o Cruzeiro vendeu, né? Nessa questão dos problemas que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro vendeu 3 ou 4 jogadores oriundos da base, né? Então a gente tem revelado... Você não pode considerar bem uma venda, né? Foi um repasse sem grande valorização do passe dos jogadores. No momento errado, né? Mas de precisão, de mão né? beijada. Exatamente, a necessidade do clube. Então, esse trabalho ele é muito árduo. Agora, para se jogar no Cruzeiro, cara, o menino tem que estar muito bem preparado. E eu estava até comentando quando a gente estava vindo para o programa, o único jogador que eu vi que chegou no Cruzeiro, do juvenil para o profissional e jogou direto, foi o Ronaldo Fenômeno, né? Já maturado, com questão psicológica, parte física, entendimento do jogo. Assumiu, jogou, não saiu mais. Agora, nós temos bons jogadores que requerem um tempo maior. E aí você pega o clube nessa situação, uma pressão muito grande. E às vezes você é obrigado a colocar esses garotos para jogar, então às vezes a gente acaba queimando etapas, né? Eu costumo dizer que nós não trouxemos craque profissional lá da base, não. Nós trouxemos bons jogadores, tanto que o Cruzeiro já vendeu alguns. E que vai dar uma sequência na carreira com o tempo, mas precisa de uma maturação maior para envergar a camisa do Cruzeiro, porque para se jogar no Cruzeiro não é fácil. Nós que fomos atletas, nós que estivemos dentro do campo ali, a gente sabe que essa 5 estrelas ela é muito pesada, faz jus disso, né? Claro que tem que ter uma preparação, mas essa preparação tem que ter um pouco de paciência com esses garotos. Falando em paciência com o garoto, né, o Gabriel Tiengo mandou um superchat. Eu falo até isso com a galera, que o assunto, pertinente a pergunta do Gabriel Tiengo, porque tem a ver com o jogador da base, utilização.
Obrigado pelo superchat. O Gabriel Thiago, boa tarde, galera. Boa tarde, Célio. Célio, o que você acha do Zé Eduardo? E por que ele não tem nenhum espaço no elenco do Cruzeiro? Foi uma pergunta do nosso cruzeirense, amigo cruzeirense, Gabriel Thiago, Célio, sobre o Zé Eduardo. Bom, o Zé Eduardo teve com a gente no Sub-20, né? Ele era a reserva Na verdade, ele era o terceiro reserva no Sub-20. Tinha o Popó, tinha o Thiago e aí vinha o Zé Eduardo. Os três brigavam por uma posição. E aí houve a saída do Zé, né? Acho que foi lá para o norte, se eu não me engano, e foi muito bem lá. Nessa volta dele, realmente estava muito bem nos treinamentos. Teve algumas situações que ficou indefinidas aí por pouca coisa para ele jogar. Eu acho que faltou um pouquinho mais de paciência para ele ter uma oportunidade no time profissional do Cruzeiro, né? Aí houve as situações dos treinadores, alguma situação, e ele acabou saindo. Mas é um jogador bom, um jogador de boa técnica, movimenta bem, finaliza bem, só que está nessa idade ainda que a gente fala, né? Porque é diferente você, às vezes, jogar no Sub-20 e jogar no profissional, é totalmente diferente. Então, às vezes vai fazer uma partida boa, igual foi o Thiago, entrou muito bem, num nível muito acima e depois cai. Mas é um jogador que tem umas características boas, cara. É um jogador que finaliza, movimenta bem na área, faz bem o pivô. É um jogador que eu acho que tem que ser olhado com carinho pelo clube. Muita gente perguntando nomes da base, a gente vai falando durante o programa, né? Já teve perguntas sobre o Marco Antônio, sobre o Stênio, sobre o Riquelmo, sobre o Adriano. Para jogar no Cruzeiro, na época, tinha o time B do Cruzeiro que fazia amistosos no interior do profissional. E muitas vezes nós precisávamos, a equipe profissional não tinha jogadores suficientes e nós dos juniores completava esses jogos. E isso trouxe uma maturação muito grande para a gente, para quando chegamos no profissional a gente já está mais à vontade, mais ambientado com o profissional, né? E para mim jogar no profissional eu levei mais ou menos de 6 a 8 meses, entendeu? Fiquei ali na reserva, às vezes ia convocado, às vezes não. Então é o fator que eu estou falando na questão dos meninos chegar para jogar direto no profissional. Tem que ter uma maturação, tem que chegar ainda, conhecer como que é o profissional para dar sequência na carreira. Além do Ramon, que está mostrando maior maturidade no time profissional do Cruzeiro, que outro jogador você destacaria, oriundo da base, que pode vir a assumir uma titularidade no time do Cruzeiro? O Neuber, hoje eu acho difícil. Exatamente porque o processo na base ele foi quebrado mais ou menos em 2015, mais ou menos, né? Houve uma mudança de alguns treinadores e eu gosto de frisar, nas conversas que eu tenho tido com alguns diretores, que o clube, o Cruzeiro, não se pode fazer experiência, principalmente na base. Se você for contratar um profissional para a base, que seja ex-atleta, que seja uma pessoa formada, que ele possa ser auxiliar de uma pessoa que já tem uma experiência, já tem uma bagagem como treinador, como auxiliar, entendeu? Porque senão quebra o processo. Muitas vezes a gente acaba de jogar, eu vou ser treinador. Não é assim. Existe um processo. Eu estou há 10 anos na base e o que eu aprendi na base não tem preço, tá? 10 anos direto. E o clube perdeu um pouco isso. Está restituindo agora com o Gustavo, né, o diretor, trazendo pessoas experientes para trabalhar nas categorias, porque a cobrança ela é grande. E quando você perde, às vezes, um contato, às vezes, da base, né, vamos supor, se quebra esse perfil da base de colocar um treinador inexperiente, às vezes no juvenil ou no infantil, quebra o processo todinho lá em cima. Não tem sequência. Não temos sequência. Então, hoje está se reestruturando isso e é isso que tem que fazer. Colocar pessoas experientes, se tiver uma pessoa lá, vamos supor um ex-atleta, coloca de auxiliar para ficar lá 2 anos, depois vai galgar a carreira de treinador ou até de preparador físico. Eu acho que o clube não pode fazer experiências com uma questão tão séria como essa. E para nós, nessa questão do resultado lá para cima, hoje, poxa, eu não tenho um nome para falar da base para chegar no profissional. Temos alguns garotos, mas eu acho que
ainda é cedo para se estar falando, vamos aguardar esse ano, principalmente com a vinda do Paulinho, para ver a sequência de trabalho dele, para a maturação desses meninos, para a gente ter uma certeza que vai ter algum menino para chegar e ajudar no profissional. Então a gente tem que voltar naquele processo de novo, e eu acho que esse processo vai demorar porque ele foi quebrado. Então é 1 ano e meio a 2 anos para se readequar novamente esse processo, para dar um segmento para a revelação de atletas profissional. Nós temos lá no profissional o Estênio, né, que é um menino de 17 anos, temos o Paulo, zagueiro, né, e vou até puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, que eu estou com 10 anos de base, e nesses últimos anos nós formamos muito zagueiro. Né, o Cruzeiro conseguiu vender o Wallace por 10 milhões de euros, né, não chegou nem a jogar no Cruzeiro direito, né. Nós temos o Bruno Viana, que saiu, tem o Murilo Cerqueira, tem o Tonhão, que a gente chamava ele de Tonhão, que está titular no Grêmio hoje. Tem o Messias, que passou aqui no Cruzeiro. Nós temos está no América, né? Titularíssimo do América. Temos o Kaká, que está aqui no Cruzeiro. Temos o Edu, que foi vendido para o Atlético Paranaense. E agora já vem o Paulo. Então eu tive a felicidade de estar trabalhando com esses garotos. E a gente pode ajudá-los nessa questão, porque a gente jogou na posição e tudo aquilo que a gente estava passando para eles, eles assimilaram muito bem. Então são situações que a gente vê que é possível se fazer um trabalho, né? Que há rendimentos. Agora, craques, é o que eu te falei, eu estou aqui desde 1985, só passou o Ronaldo. Nós podemos fazer bons jogadores, né? E aí a gente pega alguns exemplos, o Dudu, o Giovani, eles não se firmaram, né, diretamente na equipe profissional do Cruzeiro. O Giovani, inclusive, foi jogar no América, voltou. O Dudu também saiu, depois voltou. Então são situações que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para não se perder esses atletas, né? A gente vê o Jadson aí, é bom jogador, ainda tem que amadurecer muito ainda. O próprio Stênio tem que amadurecer muito ainda, é um menino de 17 anos. O Wellington, né? Então são atletas que estão vindo, pegaram um momento difícil, e o Cruzeiro vai se reestruturar agora, e eu tenho certeza que vai dar alegrias aí, esses meninos vão voltar a envergar a camisa do Cruzeiro aí nesse projeto de voltar para a primeira divisão, né? Segunda eu quero esquecer, pelo amor de Deus. Célio, o Arley Costa deixou um superchat pra gente aqui, muito obrigado, Arley, falando: Célio, tudo bem? Porque hoje em dia quase não se vê jogadores mineiros na base do Cruzeiro. Hoje em dia são jogadores de fora de Minas, vão embora e não estão nem aí para o clube. Falando nisso, né? O Célio vai responder aqui pra gente. Falando nisso, eu gostei muito de ver o respeito que o zagueiro Paulo tem com a camisa do Cruzeiro. Assim, é o mínimo, mas o jogador já mostrou que sabe onde que ele tá, né? Então, tá faltando isso muito em alguns jogadores, com carreira já recheada, definida, e os meninos da base, né, Célio? Que a gente sempre, eu e o Gá, um amigo meu, o Gá tinha uma ideia que era falar assim: fazer os meninos irem aos jogos do Cruzeiro algumas vezes para ver o que representa realmente o Cruzeiro na vida da torcida, né? E essa história aí de jogadores mineiros na base, uma pergunta do Arley Costa. Voltando um pouquinho que você falou, o Adilson tentou fazer muito isso com o grupo que a gente começou, né? O campeonato lá, com todas as dificuldades. A identificação do atleta com o clube, né? Resgatar esse amor ao clube. E como eu nasci lá dentro do Cruzeiro, e o Adilson também começou a carreira dele praticamente no clube, passou por todas as etapas, a gente tem um carinho muito especial para o clube, né? Porque nós participamos da remontagem do Cruzeiro na década de 90, né? O Cruzeiro passava por dificuldades também, e aí a gente começou a ganhar os campeonatos e começou a reestruturação novamente do clube. Então a gente sabe cada pedacinho do clube ali que foi formado, né? A gente tem um carinho especial pelo clube. E a gente tenta impregnar isso na vida dos garotos, dessa valorização do clube. Claro que tem as situações financeiras, tem as promoções financeiras dos atletas, mas essa identificação ela é super importante, né? E isso começa lá na base, começa lá no pré-infantil, né? Juvenil, júnior, esse respeito pelo clube, pelo que o clube proporciona para eles também. Isso se perdeu muito, né? Hoje em dia, às vezes o atleta ele chega no clube, aí já vem o empresário, valoriza ele, já vem algumas situações de saída do clube, então
mexe muito com a cabeça do menino, do garoto, e acaba atrapalhando esse convívio com o clube, essa entrega que o atleta realmente tem que ter com o clube. Na outra contrapartida, qual que foi a pergunta? A falta de jogadores mineiros na base do Cruzeiro. Eu sinceramente eu não sei responder. Não, pelo contrário, a gente fazia até alguns campeonatos, né, algumas competições dentro da própria Toca, propriamente para o pessoal de Belo Horizonte, entendeu? A gente se fazia muito. É claro que há algumas situações, igual você vê um menino que fez o gol lá no Palmeiras, que era aqui do São Bernardo, né? Isso vai acontecer. É o Bruno. Breno Lopes. Breno Lopes. Breno Lopes. Então isso vai acontecer, não tem jeito. Mas a gente está sempre com os olhos abertos para os atletas aqui de Belo Horizonte. As avaliações são constantes durante todo o ano, é aberto para todos, né? É só procurar lá o pessoal lá da base que há essas possibilidades. E a gente vê com bons olhos, a gente sempre está com alguns garotos aqui de Belo Horizonte.